Oi, gente! Preparados aí para aquecer os neurônios agora e vem comigo resolver essa questão. Questão 174 da prova amarela do Enem 2022, que é uma questão de nível um pouco mais avançado em comparação, né, com as anteriores que nós estávamos resolvendo. Essa aqui exige muita atenção, principalmente na questão de sinais, e também vai exigir um pouquinho aí da memória de vocês para lembrar de algumas formulazinhas, tá? Porque a gente está trabalhando aqui com uma função do segundo grau. Então eu vou ler a questão, interpretar. Esse enunciado ele ficou um pouco confuso, tá? Não sei se foi mal elaborada ou foi propositalmente mesmo para confundir o aluno. Então eu vou ler a questão e vou interpretar junto com vocês. Ó. Em jogos de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou uma altura de 1,5 metros do piso da quadra. E a trajetória da bola foi descrita pela parábola y igual a menos x² sobre 6, menos 7x sobre 3, mais 12. Presta atenção que a gente vai usar isso aqui. Tá? Esse aqui é o formato da função de segundo grau. Lembra? Que a gente tem o A, que a gente tem o B e que a gente tem o C. Aí o Y, aqui o Y representa a altura da bola em relação ao eixo X, que é o eixo das abscissas, tá? Então, claro, aqui a gente tem o valor máximo, né? Que é a altura máxima da bola, que é o vértice da parábola. Uma coisa que a gente tem que ficar atento aqui é que ele diz que está localizado a 1,5 metro, ou seja, 1,5 do piso aqui, ó. Então, aqui a gente não pode esquecer depois no final que tem mais 1,5 metros para somar, porque o eixo X ele tá aqui, ó, o eixo das abscissas. Ele começa a partir desse 1,5 metros. Então, a partir desse ponto, né, que a bola vai fazer essa trajetória aqui. Muito bem. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. A altura dos tetos desses ginásios em relação aos pisos das quadras são... Aí ele relacionou aqui a altura de cada ginásio e pergunta para nós em quais desse ginásio o saque desse atleta foi invalidado. Bom, primeira coisa, para saber se o saque foi invalidado, a gente precisa saber qual foi a altura máxima do saque que ele atingiu, né? A altura máxima que ele atingiu. E para isso a gente tem que saber que ponto é esse. Esse aqui é o ponto máximo, né? O valor máximo do vértice. Isso aqui é o vértice da parábola. E o vértice da parábola, ele é formado por um ponto X e por um ponto Y. Só que o ponto que nos interessa é o Y. E o Y vértice, nós vamos usar uma fórmula que é o menos delta sobre 4A. Tá? Existem os dois pontos do vértice, o ponto X e o ponto Y. O ponto Y é dado por essa fórmula aqui. E para isso, galera, vocês vão ter que lembrar quem é o delta. Quem é o delta? Então, claro, né? Sempre equação de segundo grau, função de segundo grau, vocês têm que lembrar a fórmula de Bhaskara, vocês têm que lembrar o delta. Então, isso aqui são ferramentas, é b² menos 4ac. São ferramentas que vocês têm que carregar com vocês, né? Para as provas aí de Enem e vestibular. Eu só vou ajeitar isso aqui para ficar mais bonitinho aqui, ó. O delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Gente, montar o problema não é o mais difícil, tá? Agora, se vocês lembrarem da fórmula e tudo mais, né?
Agora, vocês têm que ficar atento na questão dos sinais. E outra coisa, tá envolvendo fração, né? E fração é o calo no pé de vocês. Então, fiquem atentos. Eu vou fazer passo a passo isso aqui. Primeiro, vamos descobrir qual é essa altura máxima. Depois que nós descobrirmos, né, que ponto é esse do y vértice, a gente vai vir aqui e somar com esse 1,5 metros aqui, ó, tá? Para ver, então, qual é a altura aí do ginásio que ele vai atingir o teto ou não. Muito bem. Eu vou colocar uma tela em branco aqui para a gente poder continuar o nosso cálculo. Então, vamos lá, galerinha. Coloquei aqui a fórmula do delta e a fórmula do y vértice. Para resolver o delta, a gente tem que saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá? O nosso B é 7/3, ó, menos 7/3. Então, eu vou ter menos 7/3 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o A. Quem é o A? Não tem nada aqui em cima, é 1. Então, é menos 1/6. Menos 1/6. Vezes o C. O C é 12. Vezes 12. 7 ao quadrado é 49. 3 ao quadrado é 9. Olha aqui uma coisa, ó. Multiplica esses dois aqui, vai dar 12 sobre 6. E 12 sobre 6 é 2. Isso aqui vai dar menos 2. Esse menos com esse menos vai ficar mais. E 2 vezes 4 é 8. Tá? Prestou atenção no que eu fiz? Se não, multiplica o 4 pelo 12, vai dar 48. E 48 dividido para 6 vai dar 8. E aí, menos com menos é mais. Cuidado com o sinal. Aqui tem que tirar um mínimo múltiplo comum, tá? Como eu sempre digo, há uma forma rapidinha de fazer isso. Multiplica 9 vezes 8, 72, e 72 mais 49, soma, tá? De novo, 9 vezes 8, 72, e 72 mais 49, tá? Vai dar 121 sobre 9. A gente descobriu o delta. Agora, esse delta, a gente vai levar para lá, ó, para a fórmula do y vértice. Então, o y vértice vai ser menos o delta, menos 121 sobre 9, que divide por 4 vezes o A. Quem é o nosso A? Menos 1/6. Olha a questão do sinal aqui de novo. Por quê? Porque esse menos aqui de cima, ó, com esse menos aqui de baixo vai ficar mais, tá? Vai ficar positivo. Perceba uma coisa aqui, ó. Esse 4 com esse 6, a gente pode simplificar. Pode ficar 2 aqui e 3 aqui embaixo. Facilita. Quanto mais vocês simplificarem os cálculos, melhor, né? Melhor na hora de fazer as continhas. Quando eu vou dividir uma fração, 121 nonos, dividir por outra fração, que é o 2/3, o que a gente tem que fazer? Inverter a segunda fração. Ó, multiplica pelo inverso da segunda. E aí, aqui, ó, outra simplificação. Não vão pegar o 121, multiplicar por 3 e depois dividir por 18, que vai dar mais trabalho. Pega o 9 e divide por 3, ó, simplifica, dá 3 aqui embaixo e dá 1 aqui em cima. Então, vai ficar 121 dividido por esse 3 aqui, multiplica com esse 2, aí dá 6. Pessoal, olha só, não precisa fazer essa conta de dividir aqui, porque vocês vão saber que se fosse 120, daria 20. Como é 121, tá? Vai dar 20, alguma coisa. Então, vocês sabem que no mínimo, essa altura no mínimo é 20, né? 20, alguma coisa. Essa aqui é a altura máxima da bola. Mas aí, lembra
Deixa eu voltar a figurinha aqui para vocês. Lembra que essa altura do chão até o início do saque era de 1,5. Então, eu tenho que somar 1,5 aqui, ó. Tá? Então, isso aqui vai ser 21,5, 21,6, né? Vai ser a altura, então, do ginásio. Se o ginásio tiver até essa altura aqui, ele vai ser eliminado, vai ser invalidado, porque vai pegar ali no teto, né, do ginásio. Então, se nós olharmos para cá, ó, isso aqui é metros. Se nós olharmos para cá, ó, o ginásio 1 tem 17 metros, então ele vai atingir. O ginásio 2 tem 18, também vai atingir. O 3 tem 19, vai atingir também. E o 4 também. O único que escapou foi o ginásio 5, que tem 40 metros de altura. Então, a nossa resposta vai ter que ser a resposta D, de deu certo. Mais uma vez, uma questão resolvida, uma das mais chatas de resolver, né, galera? Porque tem que lembrar de bastante coisa aqui, além dos cálculos, a interpretação também. Essa interpretação, apesar de ser uma parábola, né, uma função de segundo grau, ela é mais fácil de interpretar, mas é lembrar das fórmulas e não se atrapalhar nos cálculos, né, dos sinais ali das frações. Falou, galerinha? Um grande abraço e até a próxima!